João Cabral de Melo Neto dizia que um galo sozinho não tece uma manhã. E esse é o meu maior sofrimento. Eis o meu desejo. Uma coisa branca que eu quero beijar e para me encostar e afundar meu rosto, talvez um seio, um braço, bem junto de mim. Talvez não ter, porque sentir saudades, seja passar pela vida e não viver. Pablo Neruda nos ensina que saudade é solidão acompanhada. E quando o amor ainda não foi embora, mas amada já, para ele saudade é amar um passado que ainda não passou e recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudades. Aquele que nunca amou. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Reveja aí os capítulos 1, 2 e 3 para você não ser excomungado antes que eu seja e ser condenado ao fogo eterno, se você acredita, porque a palavra tem poder. Lembra do que eu disse no capítulo de ontem ao padre, no final do capítulo desta série Jesus Histórico e o Apóstolo Ateu? O padre tinha dito: você realmente é maluco, você está afirmando que os 12 apóstolos não existiram? Falou o padre, e eu encarei o padre e imitei o gesto dele de pôr a mão na cabeça. Parece que na primeira versão a história era entendida como uma alegoria. A primeira vez que 12 apóstolos são mencionados é no documento conhecido como Ensinamentos dos 12 Apóstolos. Este documento aparentemente teve origem num documento sectário judeu escrito no primeiro século depois de Cristo. Mas foi adaptado pelos cristãos que o alteraram substancialmente e adicionaram ideias cristãs. Nas primeiras versões, é claro, e que os 12 apóstolos são os 12 filhos de Jacó, representando as 12 tribos de Israel. Os cristãos, mais tarde, consideraram os 12 apóstolos como sendo alegóricos discípulos de Jesus. Na mitologia egípcia, Osíris foi traído na sua última ceia pelo deus diabólico Sete, que os gregos identificavam como Tifon. Esta parece ser a origem da ideia de que o traidor de Jesus estava presente na última ceia. A ideia de que este traidor se chamava Judas vem do tempo em que os 12 apóstolos eram ainda entendidos como sendo os filhos de Jacó. A ideia de Judas, Judá e Erruda, traído Jesus, o filho de José, é uma forte reminiscência da história de José da Torá, sendo traído pelos seus irmãos e com Iaúda como líder da traição. Esta alegoria seria particularmente apelativa para os samaritanos Notzirim, que se consideravam filhos de José traídos pelos judeus ortodoxos, representados por Judas e Euda. No entanto, a história dos 12 apóstolos perdeu a sua interpretação alegórica original e os cristãos começaram a pensar que os 12 apóstolos eram 12 pessoas reais que seguiram Jesus. Os cristãos tentaram encontrar nomes para estes 12 apóstolos. Mateus e Tadeu foram baseados em Matai e Todá,
dois dos discípulos de Yeshua. Um ou dois apóstolos chamados Jacobus, Tiago, é provavelmente baseado no Jacó de Cafta Secania, um primitivo cristão conhecido do Rabi Eliezer ben Iscanos, mas isso é apenas uma suposição. Como já vimos, a personagem de Judas é baseado no Judá da Torá. Mas poderá haver também uma ligação com um contemporâneo, Yesu, Iuda ben Tebai, o discípulo do Rabi Yoroshua ben Paraishá. E como já foi mencionado, a ideia do traidor na última ceia é derivada da mitologia de Osíris, que foi traído por Sete Tifon. Sete Tifon tinha cabelo ruivo. E esta é provavelmente a origem da afirmação de que Judas tinha o cabelo ruivo. Esta ideia levou ao retrato estereotipo cristão de que os judeus têm cabelo ruivo. Não obstante, o fato de que, na realidade, o cabelo ruivo é de longe mais comum entre os arianos do que entre judeus. O apelido Iscariotes é muitas vezes atribuído a Judas. Em outras partes, onde os Novos Testamentos ingleses têm Iscariotes, o texto grego realmente tem apocarioto, que significa de Cariote. Cariote era o nome de uma cidade em Israel, provavelmente o moderno lugar conhecido em árabe como Cariotem. Portanto, vê-se que o nome Iscariotes é derivado do hebreu Iscariote, que significa homem de Cariote. Isto é com efeito a compreensão aceita hoje em dia pelos cristãos do nome. No entanto, no passado, os cristãos entendiam mal este nome e nasceram lendas de que Judas era da cidade de Sichar, que ele era um membro do partido extremista conhecido como Sicari e que ele era da tribo de Isacar. O mais interessante e mal entendido do nome é a sua primitiva confusão de que a palavra escorteia, que significa uma bolsa de ouro. Isto levou ao mito do Novo Testamento de que Judas carregava uma tal bolsa, o que por sua vez levou à crença de que ele era o tesoureiro dos apóstolos. O padre, diante dessas palavras, gritou: é muita besteira. Você não venha me dizer que Pedro também não existiu. Com certeza, não. Nem Pedro nem Lucas, respondi. O apóstolo Pedro parece ser uma personagem largamente ficcional. De acordo com a mitologia cristã, Jesus escolheu para ser o guardião das chaves do reino dos céus. Isto é claramente baseado na divindade pagã egípcia Petra, que era o porteiro do céu e da vida após a morte, governados por Osíris. Temos também de duvidar da história de Lucas, o médico, que era suposto ser amigo de Paulo. O original grego para Lucas é Lycos, que era um outro nome para Apolo, o deus da cura. O padre sorriu e perguntou: João Batista também não existiu, segundo você, né?
João Batista é baseado numa personagem histórica que praticava imersão ritual na água como um símbolo físico de arrependimento. Ele não realizava batismos sacramentais ao estilo cristão para purificar as almas das pessoas. Tal ideia era totalmente estranha ao judaísmo. Ele foi condenado à morte por Herodes Antipas, que temeu que ele estivesse prestes a começar uma rebelião. O nome de João, em grego, era Ioannis, e em latim, Johannes. Apesar de estes nomes serem usualmente usados para o nome hebreu de Ioshana, é improvável que este tenha sido o verdadeiro nome hebreu de João. Ioannis assemelha-se a Oanis, o nome grego para o deus pagão. Oanis era o deus da casa de água. Batismos sacramentais para a purificação mágica das almas era uma prática que aparentemente originou a adoração de Oanis. A mais provável explicação do nome de João é a sua relação com Oanis, e a de que João provavelmente ostentou o apelido Oanis, dado que ele praticava o batismo, que tinha adaptado do culto de Oanis. O nome Oanis foi mais tarde confundido com Loanis. De fato, a lenda do Novo Testamento, que diz respeito a João, providencia uma pista de que o seu verdadeiro nome talvez tenha sido Zacarias. É sabido que nos escritos de Flávio Joséfo, que o João histórico rejeitou a interpretação pagã do batismo como purificação de alma. Os cristãos, no entanto, voltaram a esta interpretação pagã original. Mas o pior, seu padre, é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O padre tomou um susto e disse: qual a importância disso? O deus Oanis era associado com a constelação de Capricórnio. Tanto Oanis como a constelação do Capricórnio eram associados à água. A constelação é suposta a representar uma mítica criatura marítima com o corpo de peixe e as partes dianteiras de um bode. Já vimos que a Jesus é dado a mesma data de nascimento do Deus Sol, 25 de dezembro, quando o Sol está na constelação de Capricórnio. Os pagãos pensavam deste período como onde um Deus Sol, imagine, nas águas Oanis e emerge renascido, o solstício de inverno, quando os dias começam a ficar maiores, que ocorrem perto de 25 de dezembro. Este mito astrológico é aparentemente a origem da história de que Jesus foi batizado por João. Provavelmente começou com uma história astrológica alegórica. Mas parece que o deus Oanis mais tarde foi confundido com a personagem histórica de apelido Oanis, João. A crença de que Jesus tinha conhecido João contribuiu para a crença de que a pregação da crucificação de Jesus tenha ocorrido quando Pôncio Pilatos era procurador da Judéia. É de notar que muitas das datas para Jesus citadas pelos cristãos são completamente absurdas. Jesus, e foi em parte baseada em Exu Ben Estada, que provavelmente vieram
com mais de um século de diferença. Ele foi também baseado nos 3 falsos messias, Ieuda, Teudas e Benjamim, que foram crucificados pelos romanos em várias épocas diferentes. Outro fato que contribuiu para a dotação confusa de que Jesus foi que Jacó de Caf-Zecania e provavelmente também outros Notzirim usavam a expressão assim fui ensinado por Yeshua ha-Notzirim. Apesar dele não ter sido ensinado por Yeshua em pessoa, sabemos da Gemária que o testemunho de Jacó levou o Rabi Eliezer ben Iscanos a incorretamente concluir que Jacó era um discípulo de Yeshua. Isto sugere que havia rabis que não sabiam que Yeshua tinha vivido nos tempos de Asmoneus, mesmo depois dos cristãos situarem Jesus no 1º século depois de Cristo. A confusão continuou entre os não cristãos. Houve um contemporâneo do Rabi Akiva chamado Papus ben Yehuda que costumava trancar a sua esposa infiel. Sabemos da Gemara que algumas pessoas confundiu Yeshua e Ben Estada, confundiu a mulher de Papus com Miriam, a infiel esposa de Yeshua. Isso iria situar Yeshua mais de 2 séculos depois do que ele atualmente viveu. O padre disse o seguinte: rapaz, eu não posso negar. Para a sua idade você tem muita imaginação. Eu sorri e continuei. A história do Novo Testamento confunde tantos períodos históricos que não há maneira de reconciliar com a história. O ano tradicional do nascimento de Jesus é 1 depois de Cristo. Era suposto Jesus não ter mais de 2 anos de idade quando Herodes ordenou a matança dos inocentes. No entanto, Herodes morreu antes de 12 de abril do ano 4 a.C. Isto levou alguns cristãos a relatarem o nascimento de Jesus entre 6 e 4 a.C. No entanto, Jesus era também suposto ter nascido durante o censo de Quirinius. Este censo teve lugar depois de Arquelau ter sido deposto em 6 depois de Cristo, 10 anos depois da morte de Herodes. Era suposto Jesus ter sido batizado por João logo depois de João ter começado a batizar e a pregar no 15º ano do reinado de Tibério, de 28 a 29 depois de Cristo, quando Pôncio Pilatos foi o governador da Judéia, em 26 a 36 depois de Cristo. De acordo com o Novo Testamento, isto também aconteceu quando Lisânias foi tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Mas Lisânias governou Abilene 40 depois de Cristo, até ser executado em 36 antes de Cristo. Por Marcos Antônio, cerca de 60 anos antes da data para Tibério e cerca de 30 anos antes do suposto nascimento de Jesus. Além do mais, nunca houve 2 sumos sacerdotes juntos em particular. Anás não foi sumo sacerdote juntamente com Caifás. Anás foi retirado do ofício de sumo sacerdote em 15 depois de Cristo, depois de deter o ofício por alguns 9 anos. Caifás só se tornou sumo sacerdote em 18 depois de Cristo, cerca de 3 anos depois de Anás.
Ele deteve este ofício durante cerca de 18 anos e assim as duas datas são consistentes com Tibério e Pôncio Pilatos, mas não com Anás ou Lisânias. Apesar dos Atos dos Apóstolos apresentarem Ioruda da Galiléia e Teudas e Jesus como três pessoas diferentes, situa incorretamente Teudas crucificado no ano 44 depois de Cristo, antes de Ioruda, que menciona corretamente como tendo sido crucificado durante o censo do ano 6 depois de Cristo. Muito destes absurdos cronológicos parecem ser baseados em leituras mal interpretadas e mau entendimento do livro de Flávio Joséfo, chamado Antiguidades Judaicas, que foi usado como referência pelo autor do Evangelho segundo São Lucas e dos Atos dos Apóstolos. Padre Olhô, você está dizendo que o julgamento de Jesus agora é suspeito na sua versão fantasiosa? Com certeza, padre. A história do julgamento de Jesus é também altamente suspeita. Tenta claramente aplacar os romanos enquanto difama os judeus. Pôncio Pilatos histórico era arrogante e déspota. Ele odiava os judeus e nunca delegou nenhuma autoridade neles. No entanto, na mitologia cristã, ele é retratado como um governante preocupado que se distancia das acusações contra Jesus e que foi forçado a obedecer às pretensões dos judeus. De acordo com a mitologia cristã, em cada passagem os judeus pediram a Pilatos para libertar um qualquer criminoso que eles aconselhassem. Isto é, claro, uma mentira espalhafatosa. Os judeus nunca tiveram o costume de libertar criminosos culpados na passagem ou em qualquer outra época do ano. Jesus Barrabás. De acordo com o mito, Pilatos deu aos judeus a chance de libertar entusiasticamente o escolhido Jesus Barrabás, ou um assassino. Essa história é uma malévola mentira antissemita, uma das muitas mentiras semelhantes encontradas no Novo Testamento. O que é particularmente odioso nesta história, sem sentido, é que é aparentemente uma distorção de uma história mais antiga que chamava que os judeus tinham pedido para Jesus Cristo ser liberto. O nome Barrabás é simplesmente a forma grega do aramaico Bar-Abba, que significa filho do pai. Assim, Jesus, Barrabás, originalmente significava Jesus, o filho do pai. Em outras palavras, o usual Jesus cristão. Quando a história antiga chamava que os judeus queriam que Jesus Barrabás fosse solto, estava se referindo ao Jesus usual. Alguém distorceu a história afirmando que Jesus Barrabás era uma pessoa diferente de Jesus Cristo. E isto enganou os cristãos, romanos e gregos, que não sabiam o significado do nome Barrabás. O padre, agora só falta você dizer que depois da ressurreição Jesus não apareceu aos apóstolos. Eu só ri com a pergunta. A afirmação de que Jesus apareceu aos seus discípulos é também baseada em superstições pagãs, seu padre. Na mitologia romana, Rômulo, nascido de uma virgem, apareceu ao seu amigo na estrada antes de ser levado para o céu.
O tema de ser levado para o céu é encontrado em grande número de mitos e lendas pagãs. E até em histórias judaicas. Erich von Däniken, em Era os Deuses Astronautas, diria que ele subiu ao céu numa nave espacial, conduzida por extraterrestres. Mas padre, e foi afirmando que Apolônio de Tiana também tinha aparecido aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Está lá nos seus estudos, no seminário. É interessante de notar que Apolônio histórico nasceu mais ou menos ao mesmo tempo em que o mítico Jesus supostamente teria nascido. Nas lendas, as pessoas afirmavam que ele tinha feito muitos milagres, que eram idênticos àqueles atribuídos a Jesus, tal como o exorcismo de demônios e o de trazer novamente a vida a uma moça morta. Olha, nesse instante, o padre se identificou pelo nome de João Pedro e fez uma prelação sobre a vida de Jesus a partir dos evangelhos, dizendo que são vários os documentos que comprovam a historicidade de Jesus e que são evidências históricas para a existência de Jesus, tais como os evangelhos canônicos. Ou seja, o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho segundo São Lucas, sendo que o Evangelho segundo São João afirma, o padre disse em voz alta que ecoou no convés do navio, enquanto várias pessoas se ajoelharam para rezar. Quando parou a reza, os evangelhos são registros de testemunhas oculares sobre a vida de Jesus feita pelos seus discípulos, disse o padre. E eu respondi. A resposta a este argumento, padre, de João Pedro, pode ser resumida numa palavra: pseudepígrafos. Este termo refere-se a trabalhos de escritos cujos autores ocultam as suas verdadeiras identidades atrás de nomes de personagens lendários do passado. A escrita pseudepígrafa era particularmente popular entre os judeus durante os períodos de Asmoneu e Romano. E este estilo de escrita foi adaptado pelos primeiros cristãos. O padre grita: só falta você dizer, nessa sua loucura messiânica, que os 4 evangelhos também são pseudopígrafos. Bem, essa resposta do apóstolo ateu sobre o padre, para o padre, você só vai saber amanhã, aqui nesta série, o Jesus histórico e o apóstolo ateu. Não perca. E aproveite para rever os capítulos 1, 2 e 3. 4. Porque o capítulo 5 de amanhã, sobre essa história do Jesus histórico, será imperdível. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Aproveite para deixar o seu comentário sobre esta fantástica história do apóstolo ateu
e do Jesus histórico. Até amanhã. Bom dia.